Abençoe-nos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do nosso Senhor Jesus, e de termos passado por todas as dificuldades, todas as tribulações do dia, para podermos nos reunir aqui em torno do Evangelho bendito. Vamos saudando ao mentor espiritual desta casa, Fraternidade Espírita Amor e Luz, às entidades espirituais benfazejas, responsáveis pela proteção e a segurança das reuniões desenvolvidas a partir daqui. Vamos reconhecendo a presença ainda mais próxima de nós neste momento, de nosso mentor individual, esse nosso anjo guardião responsável pela nossa orientação nessa encarnação. Agradecidos que somos a esse Espírito de luz pela condução e pela intuição que nos oferece ao longo de nossa existência. Vamos nos encontrar num abraço caloroso com nossa mãezinha querida Maria, ela que nos recebe em seu colo infinito de proteção e de amor, naquele abraço refazejo que nos dá energia, nos dá motivação para seguirmos adiante, reconhecendo o quão bendito é o fruto do ventre da nossa mãezinha amada, o nosso Mestre Jesus. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu lá estarei, disse o Mestre amado, e é assim que nós queremos reconhecer a presença dele aqui entre nós na noite de hoje. Ele que entra por aquela porta, caminha por esses corredores e nos faz companhia nesse banquete celestial do Evangelho bendito, para irmos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Casa cheia hoje, né? Que bom. Todo mundo animado, depois de um feriadinho aí, né? Não é mesmo? Em que as comemorações foram mais contidas, não é verdade? Foram mais reservadas, mas é importante que estejamos nós aqui, todos com saúde, dentro do mesmo propósito de avançarmos um pouco mais no Evangelho de Nosso Senhor Jesus. O tema de hoje, que nos foi oferecido ao estudo, à consideração, é o jugo suave, né? Acho que já está escrito aqui. O jugo leve. E então, quando a gente fala de jugo, né, o que significa isso? O que vem a ser o jugo? É importante nós fazermos uma análise sobre o significado dessa expressão. Era uma peça utilizada na agricultura, né, o jugo, que era usada nos bois para mantê-los em linha reta ali no trabalho do agricultor. Então, essa era uma ferramenta utilizada ali pelos fazendeiros, né, pelos agricultores, para que aqueles animais eles fossem conduzidos numa linha reta, serena e tranquila, como se estivessem ali cercados de todos os lados para não se desviarem do caminho. Então, o significado maior disso, depois que nós vamos compreender direito, né, em torno do Evangelho, é a nossa condução em linha reta de acordo com os predicados do Evangelho de Jesus. Né? É esse o resumo que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje com vocês. E para a gente falar disso, nós vamos até um trecho do Evangelho de Mateus, que está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para vossas almas. Prossegue o Mestre Jesus dizendo: porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, por essas expressões de Jesus, nós vamos compreendendo o seguinte, né? Que todos nós, os em dificuldade, né? É assim que eu posso qualificar a toda a nossa espécie, a nossa existência aqui, convivendo num mundo de provas e expiações, né? Esse é um mundo em que a gente experimenta dificuldades. Não se sintam sós nos problemas que vocês vivem, né? Porque toda dificuldade é uma dificuldade compartilhada por todos nós. Então, quando Jesus lança, né, esse convite de nós irmos até Ele, vinde a mim, os cansados e oprimidos, Ele quer nos atingir, Ele quer nos convidar, Ele quer nos incluir no rol desses convidados. E Ele nos faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Essa promessa do nosso Mestre Jesus não depende exclusivamente dele. Como tudo na vida, depende de uma motivação, de uma ação nossa, de um passo adiante. Então é sempre possível nós caminharmos no caminho do bem, amparados pelo Mestre, se nós estivermos determinados a isso. Não adianta nós fazermos tudo errado, não adianta nós fazermos as coisas de modo diferente daquela forma pela qual preconiza, né, nos orienta o Evangelho, e querermos receber todas as loas de Jesus. Não é assim que Ele deseja que nós nos comportemos. É assim, nós temos de fazer para poder merecer. É mais ou menos isso. E Ele nos dá um paradigma, né? Quando Ele diz assim, que sou manso e humilde de coração. Então, se temos nós um paradigma dessa estirpe, né, dessa qualidade do nosso Mestre querido, nós vamos então observar nele as características da mansuetude e da humildade. Para que nós aprendamos a fazer igual, que nós também sejamos mansos, compreensíveis, tolerantes, humildes, a fim de que a gente possa encontrar descanso para as nossas almas. Porque se nós vivermos em aflição, reclamando sempre mais e mais, se nós estivermos a todo momento manifestando um nosso pensamento de descontente, né? Querendo sempre brigar com as situações em que nós somos envolvidos, e não tivermos a humildade e a mansuetude, nós seremos eternos descontentes. E não é assim que nós devemos ser. Não é assim que nós devemos proceder. Nós devemos nos conformar com essa situação, porque não há endereço que tenha sido designado para nós de maneira equivocada. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, um mundo de relações conflituosas, para a gente aprender a conviver. Então, essa é a base, né? É a origem da nossa conversa de hoje, né? A de que nós estamos recebendo um convite para ir até o Mestre, mas que também nós façamos a nossa parte, que nós façamos um exercício de esforço repetitivo para podermos nos tornar como Ele, assim, mansos e humildes. Mas aqui numa observação que eu reservei para nós, cansados e oprimidos, diz respeito àquela conversa inicial que nós estávamos tendo, né? De que nós estamos aqui em relacionamentos conflituosos com as pessoas de muitos interesses materiais. Nós estamos vendo aí agora, recentemente, né, a guerra deflagrada lá com a Rússia e com a Ucrânia. Então, todos os problemas relacionados com a guerra, todos os problemas relacionados com o conflito, eles imediatamente estão ligados às coisas materiais. E nós não conseguimos entender até hoje, né, que a matéria é fugaz, que a matéria é rápida, ela passa assim num piscar de olhos. E não existe, como eu tenho dito sempre, né, nenhum milionário que tenha sido enterrado com sua mansão do lado. Não é verdade? Ninguém que tenha sido enterrado com um carro novo. Então a maior demonstração de que toda a matéria passa é a transitoriedade da nossa vida.
a transitoriedade da nossa vida material. E o nosso espírito se perpetua para todo sempre. Então isso é uma demonstração de como nós devemos enxergar a nossa existência. Nós devemos valorizar mais as coisas do aprendizado espiritual, aquelas que ninguém vão poder tirar de nós, nem por assalto à mão armada, né? Ninguém consegue tirar de nós a tolerância. Já viram alguém ser assaltado para levarem da pessoa a mansuetude e a humildade? Não, né? As pessoas têm interesses materiais. Então são valores que nós podemos agregar à nossa existência, capazes de se perpetuar ao longo de toda a nossa existência como espírito, que é eterna. É importante a gente saber, né? A nossa existência, ela é eterna. E todos os bens que nós viermos adquirindo para esse legado espiritual, eles vão se perpetuar conosco da mesma maneira. Então eles se somam. É aí que nós então temos a possibilidade de sermos ricos, de nos vangloriarmos a possuir algo, não é? Que é o algo existencial, o algo do nosso espírito. Mas para nós nos situarmos aqui no estado em que nós nos encontramos, né? Nós vamos até o Livro dos Espíritos, na pergunta de número 920, que pergunta assim, Kardec pergunta para a espiritualidade, né? O homem pode gozar de plena felicidade na Terra? Será que algum de nós pode alcançar a plena felicidade? Algum de nós pode se avocar a essa condição? Acordar de manhã e falar assim, puxa vida, eu sou plenamente feliz. Alguns têm essa sensação passageira, não tem? Não é importante quando a gente reconhece alguma coisa que nos realiza, então a gente tem essa sensação de felicidade, né? de um estado espiritual de completude e tudo, mas a felicidade plena não é possível, segundo a orientação dos Espíritos, porque a vida nos foi dada como experiências de provas e expiações. Então, não é diferente com ninguém. Cada um de nós tem o seu probleminha, a sua dificuldade para carregar, né, para superar, ok? E não é assim diferente com ninguém. Não se imaginem os piores dos seres humanos pelos problemas que lhes afligem hoje. Muito pelo contrário, é um estímulo, é uma oportunidade de nós crescermos enquanto espírito. E aí completa a espiritualidade dizendo assim, mas depende dele, do homem, amenizar os seus males tanto quanto seja possível. Então olhem só como, né, o ensinamento espírita nos coloca diante de uma responsabilidade nossa, proativa. É uma situação que nós podemos amenizar. Depende dele amenizar os seus males tanto quanto possível. Então nós estamos diante de uma condição que é só nossa. Somente nós poderemos produzir algo para sermos felizes. Claro, termos muita confiança, termos muita fé, acreditar na companhia do Mestre, dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, que fica o dia inteiro nos sugerindo coisas boas, né? Mas às vezes a gente se desvia e faz alguma coisinha ruim, né? Infelizmente, às vezes é assim. Então, olhem só como nós avocamos, atraímos para nós esta responsabilidade de um comportamento, de uma vida diferente, mais promissora, mais feliz para todos nós. Então não vamos aguardar eternamente pela providência divina, né? Sem nos esforçarmos para isso. Não é possível nós alcançarmos um destino, um caminho, sem movermos pés, sem nos direcionarmos para lá, com vontade, com fé, com força, com ânimo. Se nós ficarmos parados à espera de tudo aconteça conforme a vontade dos outros, né, conforme a vontade divina e do nosso semelhante, nós não vamos conquistar nada para nós. Eu vos aliviarei, diz o ensinamento de Mateus. Promessa do Mestre de que Ele está conosco. Alguém tem dúvida de que o Mestre Jesus, Ele nos observa? Não tenham mais. O Mestre Jesus é o governador do nosso planeta. Foi Ele que esteve aqui nas primeiras condições de criação dessa primeira matéria planetária. Então, nós tenhamos a certeza de que Ele vai intervir em favor do abrandamento de nossa pena,
né, se nós nos esforçarmos por isso. Compreendem então qual é a nossa responsabilidade? Não é uma mão de duas vias? Então é assim que nós vamos nos comportar daqui por diante, observando o quê? Os ensinamentos do Evangelho. E prossegue as lições do Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o tomai sobre vós o meu jugo? Lembram que eu falei do instrumento agrícola utilizado para nos manter numa linha reta? É exatamente esse o jugo do Evangelho. As sugestões, né, do nosso Evangelho bendito. Então nós temos que trazer para o nosso comportamento tudo aquilo que nós lemos lá como sendo recomendação do Mestre Jesus. E esse Evangelho é um Evangelho de amor e caridade. Não vamos nos esquecer, né, que o principal no nosso comportamento diante do nosso próximo e diante de nós mesmos é praticarmos o amor e a caridade. É sermos compreensíveis em relação a um nosso semelhante em dificuldade, que não tenha a mesma compreensão de nós, né? Porque nós também não temos a mesma compreensão que tantos outros mais evoluídos, não é mesmo? Então nós temos que ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não é mesmo? Compreensíveis, tolerantes. Nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu tempo na evolução, né? O seu espaço para que possa progredir, para que possa avançar. É assim que nós então devemos ser bondosos com as pessoas. A tolerância, né, ela nos eleva à condição de bondade. Bondosos com aqueles que estão a caminho conosco, porque são nossos parceiros de aprendizado. Diante de uma ofensa, como é que nós devemos nos comportar segundo o jugo do Evangelho? Nós devemos reagir e buscar a justiça com a faca nos dentes, nos atraindo pela guerra, pela discussão, pela oposição com o nosso semelhante? Ou nós devemos trabalhar dentro de nós o perdão das ofensas? Então essa pergunta fica aqui para a nossa existência espiritual, né? O que é que nos oferece menos dificuldade? O que é que nos oferece menos problemas? O perdão e a compreensão? A indulgência e a tolerância? Ou a guerra? Nós já estudamos muito, a ciência comprova isso, né? Que a raiva é um copo de veneno que você toma para matar o outro. E nós queremos nos prejudicar? Queremos ingerir o veneno da intolerância e da raiva? Ninguém é atingido por uma raiva nossa. Ninguém é. Nós é que consumimos esse sentimento dentro de nós e que prejudicamos todo o nosso equilíbrio existencial. Porque a partir do momento em que nós desenvolvemos esse tipo de sentimento aqui, isso vai desencadeando uma série de enfermidades, uma série de problemas, começando pelos problemas emocionais, estomacais e assim por diante. Então, o que nós somos desejosos de conquistar? A nossa felicidade depende de nós, está ao nosso alcance. Não podemos esperar que a felicidade bata a porta pelo comportamento alheio. Não é assim que nós vamos vencer. Manso e humilde, Jesus nos convida à doçura, à mansuetude, à prática da paciência e condena toda forma de intolerância e de raiva. Enxergarmos o próximo como a extensão de nós mesmos, nos reconhecendo também seres falíveis, seres com problemas, seres com dificuldades. Olhar para dentro de nós, aquele olhar introspectivo, é muito mais valioso na modificação de nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar o nosso semelhante, não está sob o nosso alcance. São as experiências de vida dele que vão conduzir ele a uma melhora individual. Ninguém melhora por esforço nosso de apontamento de dedo. Não existe essa mágica.
Agora, um olhar para dentro de nós, uma reflexão, passarmos-nos a limpo, é muito importante. É assim que nós vamos conquistar toda a felicidade do mundo, porque nós nos faremos seres humanos melhores. E assim nos conduziremos pela felicidade dos nossos próprios esforços. Uma expressão de Madre Teresa de Calcutá, quando uma repórter perguntou para ela como é que ela poderia conquistar, o que ela achava importante para conquistar a paz mundial. E ela disse assim: voltem para os seus lares e amem os seus familiares. Essas pessoas que são postas à nossa convivência mais íntima, as pessoas com quem a gente trabalha, as pessoas com quem a gente convive lá no ambiente doméstico, são eles os instrumentos de nossa valorosa contribuição para nós mesmos no sentido do progresso individual. Então vamos lá curtir com eles essa grande oportunidade e amar todos os nossos familiares, que é o mais importante. E para nós encerrarmos, eu tenho aqui uma citação de um livro psicografado pelo Chico Xavier, né, pela mensagem de Emmanuel, que era o seu mentor. O livro é o Palavras de Vida Eterna, o capítulo é o 70. Diz assim: asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Quem é que silencia diante de uma provocação, né? Mas nós vamos tentar fazer isso, não é mesmo? O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes em tua própria defesa. Quem aqui quer se defender? Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Graças a Deus. Então, assim, diante dessas reflexões, essas mensagens que mexem com a nossa existência, que nos impulsionam a tomarmos medidas em defesa de nós mesmos, medidas para o abrandamento de nossas penas, é que nós queremos agradecer por esta oportunidade maior. A graça de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho bendito. Que nós possamos ir para as nossas vidas e lá colhermos as melhores oportunidades de crescimento. Que nós possamos voltar para os nossos lares, encontrando os nossos familiares repletos de muita paz e muito amor, mas que sejamos nós também os artífices dessa paz ao longo de nossas existências. Que possamos seguir, podendo voltar aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir, para nos reunirmos novamente em torno do Evangelho bendito. Graças a Deus e graças a Jesus.